João, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo número 14. 14. Versículo número 12. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: na verdade vos digo, que aquele que crer em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Tome o vosso assento. Louvado seja Deus. Meu irmão, me dá mais um pouquinho de microfone, só um pouquinho, por gentileza. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mais uma vez eu sou grato por esta rica oportunidade de estar aqui na casa do Senhor para pregar a sua gloriosa palavra. Agradeço a Deus pela vida do meu pastor Fernando, pastor Esther, que Deus continue abençoando o ministério deles com muita graça. Agradeço a Deus pela vida da minha esposa, que está hoje também conosco. Agradeço a Deus também pela vida de cada um dos meus irmãos e louvado seja o nome santo do Senhor. Nós lemos um texto maravilhoso, porque estamos em um culto de oração. E oração, eu aprendi, é conversar com Deus. Oração, eu aprendi, é ter comunhão e intimidade com o Senhor. E nós viemos aqui hoje, primeiramente, para glorificar o Senhor, mas também para clamar ao Senhor, e também para aprender do Senhor, porque o Senhor é manso e humilde de coração. João 14, nós sabemos o texto, é um momento onde os apóstolos e os discípulos estavam ali, talvez, perturbados, porque Jesus já tinha dito tantas vezes sobre sua morte, sua ressurreição, e eles ainda não tinham crido. Então Jesus começa o texto dizendo: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. E Jesus começa a falar de uma moradia: a casa de meu Pai há muitas moradias. Fiquem tranquilos, porque eu vou para o Pai. É promessa, se cumpriu. E quando eu for, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. João 14, Jesus Cristo está falando sobre isso. Então Jesus Cristo, depois de fazer 3 promessas no início do capítulo, meus irmãos, a primeira promessa seria ir ao Pai. Cumpriu a promessa, Atos capítulo número 1, Mateus 28. Segunda promessa: quando eu for para o Pai, rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador. Está também em João 14. Já se cumpriu. Porque Jesus chega aos céus, roga ao Pai, Atos 2, o Espírito Santo desce, e eu quero vos lembrar que ele mora em nós, dentro de nós, até o dia de hoje. E eu queria que você entendesse isso e sentisse isso todo dia.
de que o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim e de você. A vida se torna diferente quando você sabe disso. Porque o próprio Deus está dentro de você, em você, com você, todos os dias. Segunda promessa de Jesus se cumpriu, a terceira promessa foi: eu virei outra vez. Essa nós sabemos que ainda não se cumpriu, porque nós, se tivesse cumprido, nós não estaríamos aqui. Porque no dia que o Senhor voltar, a trombeta irá tocar e nós iremos estar com Jesus para todo sempre. Então João 14 fala sobre isso. Então ele discorre o texto até chegar no versículo de número 12. Depois deles ainda não terem entendido, e Jesus falando, dizendo: olha só, vocês ainda não entenderam, eu vou explicar sobre o caminho dos céus. Porque o caminho dos céus existe uma estrada. O caminho dos céus, irmão Paiva, existe uma rodovia. O caminho dos céus existe um trajeto, pastor Ana. E este trajeto, e esta rodovia, e este caminho se chama Jesus Cristo. Aleluia. Se você estiver em Jesus, não há condenação para você, e você está no caminho correto para chegar aos céus por eterna morada. Jesus fala sobre isso, dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Tudo bem? E ele continua o texto. Quando Jesus Cristo chega no versículo de número 9, depois de alguns dos discípulos não terem crido, ele disse: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. E como diz tu, mostra-nos o Pai. Não creres tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos tenho digo, a palavra que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Olha só o que Jesus está nos dizendo aqui hoje, nesta noite, pela sua gloriosa palavra. Ele está dizendo, irmão Aureliano, o seguinte: quem vê a mim, vê o Pai. Logo, quem vê a mim, vê o Pai, vê o Espírito Santo. E logo, quem vê o Espírito Santo, vê o Pai, vê a mim. Quem vê o Pai, me vê. E nós hoje temos dentro de nós quem? O Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus. É o próprio Deus que habita dentro de nós. Então agora eu faço uma pergunta retórica. Não precisa responder. O que é que vai resistir diante de você, sabendo que dentro de você habita Deus? É para reforçar nossa fé. Quem ou o que vai resistir diante de alguém que dentro dele habita o próprio Deus? Sabe por quê o varão ou a varoa, irmã Aurilene, coloca a mão sobre alguém que está enfermo,
Aí uns vai dizer lá fora, não aqui dentro, lá fora, já não se vê mais isso. Tu nem para a igreja vai, tá falando que não se vê mais isso. Não se vê porque não vai para a igreja. Mas olha só o que acontece quando tem um varão ou uma varoa cheia de Deus. Chega alguém enfermo e essa pessoa, irmão Aurelino, coloca a mão sobre essa pessoa e ora ao Pai dizendo, enfermidade, em nome de Jesus, sai! Por que isso acontece? Porque dentro desta pessoa habita o próprio Deus. Quando ele ergue as mãos, a mão que as pessoas estão vendo aqui é a minha, mas por cima da minha e por baixo vai a mão do próprio Jesus Cristo. Aí é por isso que vai chegar um endemoniado, uma pessoa possessa por demônios, e a pessoa que entendeu, a pessoa que não entendeu vai ficar envergonhada. A pessoa que não entendeu vai ficar com medo e talvez vai correr. Mas a pessoa que entendeu que dentro dela habita o próprio Deus, ela vai dizer alto lá. Não dê mais nenhum passo. Aleluia. E eu ordeno a você agora, ó espírito imundo, sai e não volta mais. Então, quando Jesus Cristo chega no versículo de número 12, o que Jesus já nos disse? É tremendo isso, é para sair daqui cheio de Deus. Ele já nos disse, eu vou para o Pai. E outra, lá na casa de meu Pai, a moradia. E outra, quando eu for, vocês não ficarão sozinhos. Vocês vão receber o Consolador, o Espírito Santo. Tem uma coisa, eu vou, já fui, já se cumpriu a promessa. Mas eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou levar vocês para mim mesmo. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Aí você e eu, pastor Ailton, nós sabendo disso, como nós viveremos lá fora? Não dá para viver do mesmo jeito mais, quando você entende isso daqui que Jesus te falou. E ainda, para facilitar para nós, no mesmo texto, porque alguém pode ser que fique com dúvida, ou ficou, ou ficará, sobre o trajeto de ir para ele. O Senhor está indo para o céu. Tudo bem, o Senhor vai voltar. Tudo bem, o Senhor vai enviar o Espírito Santo. Já enviou, habita em nós. Mas e o caminho? E ele deixa claro, ei, eu sou o caminho. Se você estiver em mim todo dia, você está no caminho correto. Até chegar, Suelbe, no versículo de número 12, que depois dele discorrer todas essas instruções para nós, valiosas, versículo de número 12, ele vai dizer, sabe o quê? Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei,
para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus Cristo, quando vai dizer, irmão Aurilene, sobre o pedir alguma coisa e ele faria, ele deixa bem claro que é para que o nome do Pai seja glorificado. Porque tem muita gente que pede, nós acredito que não, mas lá fora tem muita gente que pede coisas que o resultado não será para a glória de Deus. Mas não, Jesus Cristo deixa bem claro, olha só, vocês farão coisas maiores, talvez pelo tempo de ministério que Jesus Cristo teve, de 3 anos e meio, ele está dizendo, olha, em quantidade vocês farão muito mais. Mas nem só isso, em meu nome vocês farão pessoas levantar de cadeira de roda. Em meu nome vocês farão câncer sair pela boca e cair no chão. E toda vez que acontecer isso, o nome do meu Pai será glorificado. E aí, é claro que nós estamos na terra. Nós precisamos também trabalhar. Nós precisamos também estudar. Nós precisamos também se alimentar. Nós precisamos também fazer várias coisas aqui como pessoas humanas. Mas aquele que entende, irmão Luiz, que tudo, o trabalho, a faculdade, a escola e todas as coisas feitas por nós aqui como pessoas humanas, seja para que o nome do Senhor seja glorificado. Então é por isso que o testemunho no trabalho glorifica o nome do Senhor. Sempre alguém lá no seu trabalho vai olhar para você e vai falar, essa pessoa aqui com certeza é crente. Porque o comportamento é diferente. E o seu falar, e o seu se comunicar, os seus gestos, a sua prática, a sua conduta, o seu testemunho, o nome do Pai está sendo glorificado, irmão Suelber. Então, toda vez que você pede uma porta de emprego, o Senhor dá um trabalho para você, que através de você, naquele trabalho, o nome do Pai seja glorificado. É por isso que quando você pede para fazer uma faculdade, e o Senhor abre a porta da faculdade, você passa até no vestibular, ganha bolsa, é para que quando você chegar na faculdade, através da sua vida, do seu testemunho, o nome do Pai seja glorificado. É por isso que quando você pede um carro novo, e o Senhor concede para você o carro novo, é que para que através deste carro, a sua humildade, o jeito que você anda no carro, o jeito que você conduz, o jeito que você usa aquele carro, o nome do Pai será glorificado através daquele carro que te deu. É por isso que quando você pede condições financeiras positivas, e o Senhor concede para você posições financeiras positivas, ou ter uma vida financeira boa na terra, o Senhor concede para você. É que através desta vida financeira sua de qualidade, uma vida financeira boa, é para que você ajude pessoas, é para que o gasto seu seja, para que o nome do Pai seja glorificado. Então eu quero que você entenda, e eu, nesta noite, quando o Senhor está dizendo, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o nome do meu Pai seja glorificado. Que nós possamos aprender assim nesta noite.
com esse texto maravilhoso de João 14, onde o Senhor nos faz lembrar da casa que Ele vai nos levar para estarmos para sempre com Ele. O texto que nos faz lembrar que o Senhor, depois de rogar ao Pai tantas vezes, o Senhor nos enviou o Espírito Santo e Ele habita dentro de nós. O Senhor nos fez lembrar em João capítulo de número 14, que Ele vai voltar e vai nos levar. O Senhor nos fez lembrar em João 14, que nós possamos e podemos pedir tudo em nome de Jesus. E Jesus vai nos conceder. Mas lembre-se que esse pedido, o resultado tem que ser para que o nome do Pai seja glorificado. Jesus é maravilhoso. É por isso que o Tiago vai dizer e vai nos lembrar. Vocês pedem e não recebem. Por que, Tiago, pede e não recebe? Porque vocês estão pedindo para o próprio deleite. Ou seja, esse resultado aí, o pedido, o resultado aí, o Pai não será glorificado. Mas o pedido que ele está alinhado com a vontade do Senhor. E sendo assim da vontade do nosso Deus, você pode esperar com paciência que o Senhor vai atender o seu pedido. E no dia que o Senhor atender o seu pedido, em algum lugar, eu não sei se vai ser aqui, eu não sei se será nessa tribuna, mas em algum lugar você vai levantar a voz e vai dizer: foi o Senhor que me deu. Está acontecendo isso por causa do Senhor. Então toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. E o nome do Senhor estará sendo glorificado. Eu agradeço essa rica oportunidade. E eu quero externar mais uma vez que sempre tem que ser que toda honra, toda glória e todo louvor seja dada a Jesus Cristo. Porque só Jesus Cristo é merecedor de honras, de glórias e de louvores. Eu agradeço essa rica oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.